Lei 8.429 de 1992, Lei de Improbidade Administrativa. Nós vamos considerar aqui todos os artigos dessa lei, lembrando que na maioria dos casos as provas cobram a lei seca. Por isso que é importante você acompanhar o estudo dessa lei aí, fazendo a leitura da lei, ok? Vamos lá, vamos ver aqui todos os artigos dessa lei, começando pelas disposições gerais. O artigo 1º fala que o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos dessa lei. Então, a ideia é a integridade do patrimônio público. Quando nós falamos aqui de lei de improbidade administrativa, improbidade passa a ideia aí de desonestidade, de usar mal o dinheiro público, beleza? Para que uma conduta seja considerada como uma conduta de improbidade administrativa, ela tem que ser uma conduta dolosa, tipificada aqui nos artigos 9º, 10 e 11 dessa lei, ok? Ressalvados os tipos previstos em leis especiais. O parágrafo 2º diz o que é esse dolo. A conduta tem que ser dolosa, ok? A lei inteira vai falar sobre isso. Tem que ter dolo, não pode ser por culpa. Dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 dessa lei, bastando ou não bastando a voluntariedade do agente. Então, para ser dolo, tem que ter vontade livre, consciente de alcançar o resultado ilícito, beleza? E não basta só a voluntariedade do agente. Se ele agiu voluntariamente, mas não tinha a intenção de alcançar o resultado ilícito, isso significa que não existe dolo para essa lei, ok? O parágrafo 3º fala o seguinte: o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Se não tiver comprovação de ato doloso com fim ilícito, está afastado o ato de improbidade, a responsabilidade por improbidade administrativa. Parágrafo 4. Aplicam-se ao sistema de improbidade disciplinado nessa lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Ou seja, os princípios que estão na Constituição sobre direito administrativo, esses princípios serão aplicados aqui. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, esses princípios serão também aplicados aqui à lei de improbidade administrativa. Parágrafo 5. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social. Ela vai violar aí essa lei quando você tem um ato de improbidade no poder executivo, legislativo, judiciário, na administração direta, na administração indireta, na União, nos estados, municípios, Distrito Federal, essa lei será aplicada, beleza? Estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra entidade privada que receber subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de ente público. Então, recebeu benefício aí do ente público, o ato de improbidade, essa entidade privada está sujeita ao ato de improbidade, ok? As leis, as sanções dessa lei. O parágrafo 7º diz assim: independente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções os atos de improbidade praticados contra patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual. Ou seja, se uma entidade privada recebeu o benefício do governo, recebeu o benefício público para sua criação ou seu custeio, então ela também está sujeita aí às sanções do ato de improbidade, limitando aí o ressarcimento do prejuízo, a repercussão do ilícito sobre as contribuições dos cofres públicos, beleza? O 8º diz assim: não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei. Então, se houver uma divergência interpretativa da lei baseada em jurisprudência, isso não configura improbidade, ok? Sendo ação ou omissão. Ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle,
ou dos tribunais de poder judiciário. Então, nesse caso, se tiver divergência interpretativa, não vai ser ato de improbidade administrativa. Artigo 2º, para os efeitos dessa lei, consideram-se agentes públicos o agente político, o servidor público, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Então, exercer aí um cargo público, mesmo que seja transitoriamente, sem remuneração, está cumprindo ali uma função pública, você pode estar aí sujeito à lei de improbidade, ok? Qualquer agente público. Parágrafo único, no que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nessa lei, ou particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração, convênio, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo. Fez contrato, convênio com a administração, o particular pode também sofrer as sanções previstas nessa lei. Beleza? Artigo 3º. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo sendo agente público, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática de ato de improbidade. Então, a pessoa pode sofrer as sanções dessa lei, ok? As disposições dessa lei podem ser aplicadas, mesmo se a pessoa não for agente público. Mas se ela induzir um agente público a praticar ato de improbidade, ou se ela praticar juntamente com um agente público, nesse caso, as disposições dessa lei serão aplicadas, beleza? Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites de sua participação. Então, não é porque você é cotista, sócio, ou diretor, ou colaborador de uma empresa, que você vai receber aí uma punição se houver uma prática da empresa de ato de improbidade administrativa. Somente vai receber essa punição se houver participação, benefícios diretos, e nesse caso você responderia aí nos limites da sua participação. As sanções dessa lei não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública, de que trata a Lei 12.846. Então, se for tratado lá na Lei 12.846 algum ato que seria encarado como improbidade, mas se lá for um ato lesivo à administração pública, então não vai ser ato de improbidade administrativa, ok? Artigo 7º. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao MP, Ministério Público competente, para as providências necessárias. Artigo 8º. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário, o erário aqui você pode pensar como sendo a administração pública ou o poder público, né? Ou que se enriquecer ilicitamente, estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido, ok? Então, a reparação de um bem ou de um dano causado por alguém que morreu e deixou herança para seus filhos, seus parentes, ela só vai ser feita até o limite do patrimônio transferido, da herança. Artigo 8º-A, responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8º desta lei, aplica-se também na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, difusão ou cisão societária. Então, se ocorrer aí essa alteração contratual, uma transformação, uma incorporação de uma empresa a outra, uma cisão societária, também vai se aplicar aí essa responsabilidade sucessória, beleza? E o parágrafo único diz que, em caso das hipóteses de fusão e de incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nessa lei,
decorrente de atos, de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude, devidamente comprovado. Ok? Agora vamos falar do capítulo 2, dos atos de improbidade administrativa. Quais são esses atos? Começando aqui pelo artigo 9, que vai falar sobre o enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito. Né? Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir, mediante prática de ato doloso, como dissemos aqui, tem que ser doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo de mandado, de função, de emprego ou da atividade nas entidades referidas nos artigos 1º dessa lei e, notadamente, ou seja, aqui é um rol exemplificativo. Nós vamos ver agora aqui quais são os atos aí que importam em enriquecimento ilícito. Gente, você tem que lembrar o seguinte: se está falando de enriquecimento ilícito, vai estar relacionado diretamente ao servidor, ok? Ao agente público. Ele que está recebendo benefício. A gente vai ver que quando é um terceiro tendo benefício, sendo beneficiado, aí vai ser um prejuízo ao erário, beleza? Então vamos ver quais são esses atos aqui. Receber para si ou para outra em dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indiretamente, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Então, se o agente público receber alguma coisa de alguém que tenha interesse de uma ação ou omissão das atribuições do agente público, isso seria ato de improbidade administrativa, que gera aqui enriquecimento ilícito. Perceber vantagem econômica, você vai ver que vai ter várias situações aqui de receber vantagem econômica. Direto ou indiretamente, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem imóvel ou imóvel, ou a contratação de serviços das entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor do mercado. Então, se o agente recebe alguma verba ali, algum incentivo para uma contratação por preço superior ao valor do mercado, isso aí é enriquecimento ilícito. Perceber vantagem econômica, novamente, também, né? Direta e indiretamente para facilitar a alienação, que é a venda, a permuta ou a lotação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor do mercado. Veja que aqui tem uma diferença, né? Se é a administração comprando, ok? A aquisição, se estiver falando de aquisição, aí vai ser por preço superior ao valor de mercado. Se estiver falando aqui da alienação, que é a venda, né? Está falando aqui de preço inferior ao valor de mercado. Se vender barato, improbidade. Se comprar caro, improbidade. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, bem como o trabalho de servidores, empregados. Ou seja, se o servidor, o agente público, pega lá, utiliza bem móvel ou pode, por exemplo, carro para fazer coisas para o seu interesse particular, ou até mesmo os outros servidores, vai lá trocar a lâmpada na minha casa, vai lá fazer isso. Não pode, isso é improbidade administrativa. O inciso 5 agora, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta e indireta, para tolerar a exploração de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando. Isso também é ato de improbidade administrativa. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida. Então, se você recebe uma vantagem econômica para fazer uma declaração falsa, então isso também é ato de improbidade. Adquirir para si ou para outra, no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública, em razão deles, bens de qualquer natureza, decorrentes de atos descritos no caput desse artigo,
cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Então, se o servidor adquirir ali um bem que está além do do valor de patrimônio que ele tenha, da evolução patrimonial que ele tenha, isso também é um ato de improbidade, mas claro que tem que comprovar aí que foi algo ilícito. O agente público tem direito a se proteger, a se defender. O oitavo, aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Então, o agente público não pode aceitar um emprego, uma comissão, exercer atividade de consultoria para uma pessoa que tem interesse na prática, na atribuição do próprio agente, ok? Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública. Então, se você está recebendo aí vantagem econômica para intermediar a aplicação de verba pública, ato de improbidade administrativa. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado, também não pode. Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, e usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º. Tudo isso é ato de improbidade administrativo, que são classificados como enriquecimento ilícito. Beleza? Seção 2. Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. O prejuízo ao bem público, né? Vamos lá. O artigo 1º fala assim: constitui ato de improbidade que causa lesão ao erário, ou prejuízo, né? Qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da entidade referida no artigo 1º dessa lei. Notadamente, ou seja, esse rol também é um rol exemplificativo, pode ter outras situações, beleza? Mas vamos pensar aqui. Nesse caso de prejuízo ao erário, o agente público está facilitando, está permitindo que alguém se beneficie do erário, que se beneficie dos bens públicos, ok? Então, nesse caso, causa prejuízo ao erário. Veja que no outro, era o próprio agente que estava usufruindo. Agora é uma outra pessoa que vai usufruir. Veja, quando o agente facilita ou concorre por qualquer forma para indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa jurídica, de bens, de renda, de verba, dos valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas aqui no artigo 1º dessa lei, então, nesse caso, estamos praticando aí ato de prejuízo ao erário. Por que prejuízo ao erário? Veja, facilitar ou concorrer por qualquer forma indevida incorporação ao patrimônio particular. Nesse caso, o patrimônio que está incorporando não é a do agente público, mas é de outro particular. Ele está só facilitando, beleza? Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Ou seja, você permite ali o uso do bem público por alguém que não seguiu as formalidades legais. Doar a pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas, valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, sem observância das formalidades. Então, fazer essa doação do que é público para uma pessoa física ou jurídica, ou até um ente despersonalizado, também é ato de prejuízo ao erário.
permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bens integrante do patrimônio de qualquer das entidades do artigo 1º, né? Ou da prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao mercado. Veja, permitir ou facilitar a venda, né? A permuta, a lotação por preço inferior ao mercado. Isso também é prejuízo ao erário. Ou permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao mercado. Então, agora a administração gastando do seu recurso mais do que deveria gastar. O inciso 6, realizar a operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou idônea. Concorrer ou conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades. Veja que várias vezes aparece aqui, sem observância das formalidades. Frustrar a licitude do processo licitatório ou processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fim lucrativo ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou em regulamento. Agir ilicitamente na arrecadação de tributo, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Permitir, facilitar ou concorrer para que um terceiro enriqueça ilicitamente. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, bem como o trabalho do servidor público, empregados ou terceiros contratados por entidades. Isso também é prejuízo ao erário. 14. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio de gestão associada sem observar as formalidades previstas em lei. E celebrar contrato de rateio consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas em lei. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para incorporação ao patrimônio de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias sem a observação das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis a essa espécie. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada mediante celebração de parceria, sem a observação das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Cancelar parcerias da administração pública com entidades privadas, sem a observação das formalidades legais. Note que várias vezes aparece sem a observação das formalidades legais. Agir para a configuração de ilícito na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. E conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe a lei complementar aqui de 2003. Beleza? Parágrafo único, ou parágrafo 1º, nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição do ressarcimento. Vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1. Ou seja, se tiver uma inobservância das formalidades legais ou regulamentos, mas não implicar em perda patrimonial efetiva, não vai ocorrer aí a imposição de ressarcimento, ok? Aí vedado aqui o enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. A mera perda patrimonial decorre da atividade
decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade. Ou seja, se for uma mera perda patrimonial por conta de uma ação que tomou ali o administrador, o agente público, não vai dizer, não é aí ato de improbidade, beleza? Agora vamos aos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Esse é um rol taxativo, que só pode ser esses que estão aqui no artigo 11 dessa lei. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade, de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Rol taxativo aqui. São 12 condutas. 12 não, tem menos que umas foram revogadas, né? Revelar fato ou circunstância que tenha ciência em razão das atribuições que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Veja, revelar fato ou circunstância não tem a ver com enriquecer ninguém, nem você mesmo enriquecer, ok? Nesse caso aqui, é um ato contra o princípio, contra os princípios da administração pública. Negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. Então, você não pode negar a publicidade aos atos oficiais, beleza? Só se tiver aí algum sigilo, alguma coisa. O 5, frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de concurso público. Se você frustra um caráter concorrencial de concurso público ou de chamamento do procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros, nesse caso, você está aí cometendo um ato contra os princípios da administração. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vista a ocultar irregularidade. Então, aqui também é um ato contra os princípios. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar preço de mercadoria, bem ou serviço. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade até terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo ou direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal, municípios, compreendido o ajuste mediante designação recíproca. Nesse caso, existe aí uma ofensa aos princípios da administração. O 12, praticar no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contraria o disposto no artigo 37, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e a personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas do órgão público. Ou seja, não pode se promover aí utilizando sua condição de agente público, ok? Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo decreto aqui, somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo quando for comprovada a conduta funcional do agente, o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa. Parágrafo 2º aqui, aplica-se o disposto do parágrafo 1º deste artigo a qualquer ato de improbidade administrativa tipificada nesta lei e em leis especiais e as quais outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. O enquadramento da conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe demonstração objetiva da prática de legalidade no exercício da função pública,
com a indicação das normas constitucionais, legais e infraconstitucionais violadas. Os atos de improbidade que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Então, os atos aqui dos princípios que atacam aqui os princípios da administração, esses atos, eles independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e do enriquecimento ilícito do agente. Não se configura improbidade a mera nomeação e indicação política por parte de detentores de mandato eletivo, sendo necessária a aferição de dolo com a finalidade ilícita por parte do agente. 3, capítulo 3 das penas, artigo 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidades civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. São aí as hipóteses de pena. Se o ato praticado, o ato de improbidade, foi o enriquecimento ilícito, olha a pena que o servidor pode, ou o agente público pode receber. Ele pode ter aqui, quando fala aqui na hipótese do artigo 9º desta lei, está falando do enriquecimento ilícito, né? Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública que exerce, né? Suspensão dos direitos políticos até 14 anos. Então veja que não é por 14 anos, é por até 14 anos. Pagamento de multa civil, equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 anos. Ok? Então, essas são aí as penalidades que uma pessoa que praticou o ato de improbidade administrativa do tipo enriquecimento ilícito pode receber. Beleza? Perda dos valores acrescidos ilicitamente, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por até 14 anos, pagamento da multa e proibição de contratar, né, com o poder público aí por um prazo não superior a 14 anos. Inclusive, se ele tiver ali uma empresa, né, uma pessoa jurídica, da qual ele seja sócio majoritário. Mas mais à frente a gente vai ver que, se for no caso de acionista, outros detalhes aí pode, mas sócio majoritário não pode, ok? Pode receber essa punição aí por até 14 anos. Agora, penas na hipótese de prejuízo ao erário. Na hipótese do artigo 10, no artigo 10 está falando de prejuízo ao erário. Perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, né? Se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios, incentivos, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio pelo prazo não superior a 12 anos. Então perceba que são as mesmas penas aqui do enriquecimento ilícito é aplicada aqui ao prejuízo ao erário. Só que a diferença é que o prazo aqui da suspensão de direito político é até 12 anos e também a proibição de contratar com o poder público pelo prazo de até 12 anos. Então entende-se que o prejuízo ao erário tem uma pena um pouco mais branda do que o enriquecimento ilícito. Isso aqui cai de margem. Pena agora na hipótese de atentar contra os princípios. Você vai ver que essa pena aí é uma pena ainda mais branda do que as outras duas. Na hipótese do artigo 11, que é justamente o enriquecimento ou
o atentado contra os princípios da administração. Vai haver aí um pagamento de multa de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de uma pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 4 anos, ok? Então aqui, o que não tem aqui é suspensão dos direitos políticos, ok? Pelo prazo não superior a 4 anos, né? Então aqui, no atentado contra os princípios da administração pública, tem uma multa de até 24 meses, ou em 4 vezes o valor da remuneração percebida, né? Proibição de contratar com o poder público, de receber incentivos ali, pelo um prazo não superior a 4 anos. Então, essa pena aí é uma pena ainda mais branda. Beleza? Agora, veja alguns detalhes sobre essas penas. A sanção de perda de função pública, na hipótese do inciso 1 e 2 deste artigo, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e de natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1 do caput deste artigo, em caráter excepcional, estendê-lo aos demais vínculos considerados as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Então, calma, vamos entender aqui. A perda da função atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época. Então, tem que ser aquele vínculo com a mesma qualidade, mesma natureza que ele detinha ali na época que ele cometeu a infração, ok? Mas o magistrado pode aí, excepcionalmente, estendê-lo aos demais vínculos que ele tenha. Vamos dizer que ele tem mais de um vínculo público com a administração. Pode ser estendido aí, consideradas as circunstâncias e a gravidade. Mas isso só pode haver esse caráter excepcional de estender a outros vínculos se for no caso aqui do inciso 1, que é no caso de enriquecimento ilícito, ok? No caso do enriquecimento ilícito. Beleza? Então, a perda da função pública atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente possui na hora do cometimento da infração, ok? Mas no caso do enriquecimento ilícito, que é o inciso 1, em caráter excepcional, pode haver aí a extensão aos demais vínculos. Aí o juiz vai analisar o caso e a gravidade da infração. A multa pode ser aumentada até o dobro, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma dos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo é ineficaz para reprovação e prevenção do ato de improbidade. Ou seja, se o juiz vê que o valor da multa é pequena demais para o réu, ele pode aí dobrar, aumentar até o dobro, ok? Cuidado que a questão pode trazer aí aumentar até o triplo, não, até o dobro. Parágrafo 3. Na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção das atividades. Então, no caso se for uma pessoa jurídica, a ideia é que viabilize aí a manutenção das atividades da pessoa jurídica. Em caráter excepcional e por motivos relevantes, devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade. Preste atenção. A ideia é que a proibição de contratação com o poder público seja com o ente que lesou, ok? Então, vamos dizer que uma entidade foi lesada por um agente público. Então, essa pessoa vai ficar, ou foi praticada ali um ato de improbidade, né, contra um ente público. Então, essa pessoa vai ficar proibida de contratar com o poder público naquele ente. Mas, em um caso excepcional e por motivos relevantes, olha o que fala, pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade. Então, pode ser extrapolado e isso atingir outros entes públicos.
ok? Observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme o inciso 3. Então, vamos recapitular aqui a ideia. Uma pessoa jurídica causou lesão a um ente público. Ela vai receber aí uma pena de proibição de contratação, beleza? Ela recebeu uma pena de proibição de contratação com aquele ente público. Mas em um caso excepcional e por motivos relevantes, entendeu? E essa proibição pode extrapolar e atingir outros entes públicos, beleza? Muito bem. E no quinto aqui, no caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por esta lei, a sanção limitar-se-á à aplicação de multa. Se for um ato de menor ofensa, aplicar multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso, nos termos do caput deste artigo. Então, caso mais simples aí, vai ter uma multa, né? Vai ser aplicada uma multa, mas também vai ter o ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos. Muito bem. Capítulo 4, né? Vamos falar aqui da declaração de bens. Isso aqui é bem tranquilo, porque quando você vai assumir um cargo público, você tem que declarar os bens que você possui, ok? O objetivo disso é que a administração saiba o que você tem e depois compare com o que você, com o seu crescimento patrimonial, para verificar se você acabou aí acumulando mais do que aquilo que você poderia acumular com a sua remuneração. Olha o que diz: a posse e o exercício de agente público ficam condicionadas à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. A declaração de bens a que se refere o caput deste artigo será atualizada anualmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, de cargo, do emprego ou da função, para justamente haver essa comparação, né, entre o que ele tinha antes e o que ele tem agora, que está deixando o cargo público, beleza? Será apenado com pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente que se recusar a prestar a declaração de bens a que se refere o caput deste artigo, dentro do prazo determinado, ou que prestar a declaração falsa. Então, a pena aí é de demissão. Muito bem, capítulo 5, processo administrativo e do processo judicial. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Então, veja, qualquer pessoa pode fazer aí essa representação mediante a autoridade competente. A representação será escrita ou reduzida a termo. Ou seja, você vai falar, vai fazer o material escrito e depois se assina. Reduzida a termo e assinada. Conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas que tenham conhecido. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se não contiver as formalidades estabelecidas no artigo 1, no parágrafo 1 deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público. Ou seja, se qualquer pessoa veio e ofereceu ali representou de forma inadequada, não contendo as formalidades estabelecidas aqui no artigo, isso não impede que o Ministério Público analise o caso, ok? A representação vai ser rejeitada, mas isso não impede que o Ministério Público analise o caso. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regule o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, ou Conselho de Contas, da existência de processo administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar
representante para acompanhar o procedimento administrativo. O artigo 16, na ação por improbidade administrativa, poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente pedido de indisponibilidade dos bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário, do acréscimo patrimonial, resultante de enriquecimento ilícito. Ou seja, pode ser antecipadamente, que é antes do processo rolar, ou incidentalmente, durante o processo, pode ser pedido aí a indisponibilidade do réu. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput desse artigo poderá ser formulado independentemente da representação que trata o artigo 7º desta lei. Aqui fala, no artigo 7º, se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer os fatos representará ao Ministério Público competente. Mesmo que a autoridade competente não faça essa representação, ainda assim pode ser realizado o pedido de indisponibilidade dos bens, beleza? Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade dos bens, a que se refere o caput deste artigo, incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei dos tratados internacionais. Parágrafo 3. O pedido de indisponibilidade dos bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu, em 5 dias. Presta atenção. Esse pedido de indisponibilidade, ele só vai ser aceito, só vai ser deferido, num caso de concreto perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, ok? Então tem que ter um perigo ali. Qual é o risco dele fugir? Qual é o risco dele gastar o dinheiro todo? E aí não tem como ressarcir aí o erário. Nesse caso, aí vai ser justamente feito esse bloqueio aí de bens, né? A indisponibilidade de bens. Para isso, o juiz tem que ver se convença, né, da probabilidade da ocorrência dos atos descritos da denúncia, né, da petição inicial, após a oitiva do réu em 5 dias, beleza? A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia dos réus, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Ou seja, em regra, tem que ouvir o réu para ser declarada a indisponibilidade dos bens. Mas essa indisponibilidade pode ser decretada sem o direito ao contraditório, quando for comprovado que, se eu for ouvir o réu, escutar o réu, isso vai atrapalhar, né, efetivamente a medida, vai frustrar a medida de indisponibilidade dos bens, ele vai esconder alguma coisa, gastar, fugir, ou houver outra circunstância que recomendem a proteção liminar antecipadamente, né? Não podendo a urgência ser presumida. Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados disponíveis não poderá ser superior ao montante indicado na petição inicial, como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. Então a soma dos valores aí quando tem mais de um réu não pode ser superior ao que a petição inicial diz que eles estão devendo, né? Que eles estão devendo. Parágrafo 6. O valor de disponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução, o réu pode dar uma caução, por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, a requerimento do réu, bem como sua readequação durante a instrução do processo. A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração de sua efetiva
concorrência para os atos ilícitos apurados, ou quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica a ser processado na forma da lei processual. Veja, o que é que acontece? A indisponibilidade de bem de terceiro vai depender aí de demonstrar que a pessoa participou ativamente, concorreu ali nos atos ilícitos. E se for uma pessoa jurídica, tem que ter por exemplo, você vai declarar a indisponibilidade dos bens de uma pessoa que possui uma pessoa jurídica, que possui empresa, né? Então, para isso tem que ser feita a desconsideração da personalidade jurídica para atingir, assim, a pessoa, beleza? O empresário ali, o dono, porque, em regra, quem praticou foi a pessoa jurídica, ok? Aí, para que possa haver a indisponibilidade dos bens, tem que ter essa desconsideração da personalidade jurídica, que vai desconsiderar a pessoa jurídica e atingir ali o dono da empresa. Aplica-se a disponibilidade de bens regida por esta lei no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência que está lá no Código Civil. Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens, caberá agravo de instrumento. Agravo de instrumento é um recurso. Quando tem uma decisão que não põe um fim ao processo, geralmente essa decisão é recorrida por um recurso chamado de agravo de instrumento, e esse recurso é tratado lá no Código do Processo Civil. A indisponibilidade recairá sobre os bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrido de atividade ilícita. Então, não pode. A indisponibilidade dos bens só vai atingir o que for necessário para cobrir aí o ressarcimento do dano ao erário. E não pode ser aplicada aí nessa indisponibilidade o valor da multa civil ou o valor de um acréscimo patrimonial que ocorreu de acordo com a atividade ilícita. Aí não pode, só que for algo ilícito, ok? E a ordem de disponibilidade dos bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis em geral, semimoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresariais, né? pedras preciosas, metais preciosos, e apenas na inexistência desses, o bloqueio das contas. Então, tudo isso, o bloqueio das contas é o último, ok? Então, primeiro, veículos de via terrestre, bens imóveis, semimoventes, navio, tudo isso. No final, se não tiver nada disso, aí vai bloquear as contas, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresarial ao longo do tempo, quando for empresa, né? O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade dos bens do réu, a que se refere o caput deste artigo, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos. É vedado, isso aqui tem a cara de cair em concurso muito, é vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em caderneta da poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Não pode. Se tem até 40 salários mínimos lá, não pode ser decretada a indisponibilidade dessa quantia, para a pessoa conseguir sobreviver, né? É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto da vantagem patrimonial indevida, de acordo com o artigo 9º desta lei, que fala do enriquecimento ilícito. Ok? A ação para a aplicação das sanções de que trata esta lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum do Código do Processo Civil, salvo disposto nesta lei. A ação a que se refere o caput deste artigo deverá ser proposta perante o foro do local onde ocorrer o dano
ou da pessoa jurídica prejudicada. Então, veja, onde vai ser proposta a ação? A ação contra esse ato de improbidade administrativa. O foro vai ser local onde ocorreu o dano ou onde está a pessoa jurídica prejudicada, beleza? A propositura da ação a que se refere o caput deste artigo prevenirá a competência do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir o mesmo objeto. Ou seja, se tiver uma outra ação com a mesma causa de pedir, com o mesmo objeto, vai ter que ser naquele mesmo juiz, porque ele se tornou um juiz prevento. A competência agora é dele. A petição inicial observará o seguinte: deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem aí a ocorrência do ato de improbidade administrativa, ok? Esses artigos aqui 9, 10, 9, 10 e o 11 desta lei, salvo impossibilidade devidamente fundamentada. Será instruída como documento ou justificação que contenha indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado, ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada aí a lei, nos artigos aqui 70 e 80 do Código do Processo Civil. Então, a petição inicial será instruída com documento, justificação, que contenham indícios da veracidade dos fatos, ok? E do dolo, né? Porque tem que ser o ato de improbidade administrativa, tem que ser um ato doloso, beleza? O Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias. A petição inicial será rejeitada nos casos do artigo 330 lá do Código de Processo Civil, bem como quando não preenchidos os requisitos que se referem aos incisos 1 e 2 desses artigos, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade. Se o ato é inexistente, a petição será recusada. Ok? Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que contestem no prazo comum de 30 dias, iniciando o prazo na forma do Código de Processo Civil. Então, ele tem 30 dias aí para contestar, né, a petição inicial. Da decisão que rejeita as questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação, caberá agravo de instrumento, que é aquele recurso que nós falamos. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90 dias. Então, podem interromper aí esse prazo de 30 dias para contestação por prazo não superior a 30 dias, quando houver possibilidade de solução consensual. Beleza? Oferecida a contestação, e se for o caso, ouvido o autor, o juiz procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observada a eventual inexistência manifesta do ato de improbidade. Então, foi oferecida a contestação, o juiz ouve o autor e pode proceder aí com um processo, procederá ao julgamento conforme o estado do processo, né? E também poderá desmembrar o litisconsórcio com vistas a otimizar a instrução processual. Desmembrar o litisconsórcio é quando tem mais de uma pessoa ali acusada, aí o juiz pode desmembrar. Litisconsórcio é quando tem duas ou mais pessoas que pode ser ativo ou passivo, né? Então o juiz pode fazer esse desmembramento. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá a decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. Então, o juiz não pode modificar ali o fato principal que ocorreu. Pode pegar outro fato, ele não pode. Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos no artigo 9, 10 e 11 dessa lei. Para cada ato, tem que dizer se é
enriquecimento ilícito, ato atentatório aos princípios da administração ou lesão ao erário. Artigo 10-E, proferida a decisão referida no 10-C deste artigo, as partes serão intimadas a especificar as provas que pretendem produzir. Artigo 10-F, será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição. Então, o juiz não pode condenar por um tipo diverso daquele que foi deferido na petição. Condenar o requerido sem a produção de provas por ele tempestivamente especificadas. Também não pode, né? Então, essas petições aí serão... essa decisão aí será nula. Condenar o tipo diverso que está na petição inicial, que é o pedido inicial, né? Ou condenar o requerido sem a produção das provas por ele tempestivamente especificadas. Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para, caso queira, intervir no processo. Se a imputação envolver desconsideração da personalidade jurídica, serão observadas as regras previstas nesses artigos aqui do Código Civil, que fala sobre a desconsideração da personalidade jurídica, que é justamente quando você desconsidera a pessoa jurídica para aí atingir a pessoa física que administra ali, que é dono da pessoa jurídica, né? A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, ok? Então, o magistrado pode converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública. E, contra essa decisão, cabe agravo de instrumento, ok? A da decisão que converte a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, cabe agravo de instrumento. Ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação e a sua recusa ou silêncio não implicará em confissão. Então, o réu tem direito ali, né, a ser interrogado sobre o que ocorreu, sobre os fatos, e se ele se recusar a falar sobre isso, isso não implica na confissão do réu. Não se aplicam na sanção de improbidade administrativa a presunção das veracidades dos fatos pelo autor em caso de revelia, ou seja, se o réu não se apresenta para se defender, não quer dizer que ele está assumindo ali a veracidade da acusação. Não está dizendo, eu sou culpado, por isso que eu não quero me defender. Isso não é verdade. E também a imposição de ônus de prova ao réu. Veja, não se aplica a ação de improbidade administrativa a imposição de ônus da prova ao réu. Quem tem que provar é quem está alegando que ele é culpado. Não é o réu que tem que provar que é inocente. Ok? O ajuizamento de mais de uma ação de improbidade pelo mesmo fato não pode também, competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público, dirimir conflitos de atribuições entre membros de ministérios públicos distintos. Então, não pode ter aí presunção de veracidade, imposição de ônus da prova ao réu e ajuizamento de mais de uma ação de improbidade pelo mesmo fato. Nem também o reexame obrigatório da improcedência ou da extinção sem resolução do médico. Então, também não existe essa necessidade de reexame obrigatório. Ok? Quando nós falamos de improcedência ou extinção do processo sem resolução de mérito, é que o processo foi extinto e não foi resolvido, ou seja, não houve ali uma decisão, uma sentença do juiz. A assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador, ficará obrigada a defendê-lo judicialmente. Então, se a assessoria jurídica emitir um parecer dizendo que o administrado, né, que o agente público ali era inocente, ele vai ter que defendê-lo judicialmente, ok? Como fala, a assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada
a defendê-lo judicialmente, caso este venha a responder à ação por improbidade administrativa até que a decisão transite em julgado. Então, ele tem que ser defendido lá. Das decisões interlocutórias, caberá agravo de instrumento. Como falado, decisões interlocutórias são decisões que não põem fim ao processo e o recurso contra essas decisões é o agravo de instrumento. Inclusive, das decisões que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação. Artigo 17. O Ministério Público poderá, conforme circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução penal, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados. Então, um acordo de não persecução, é um acordo de não persecução civil, não é penal não, que eu estava estudando direito penal, misturei. De não persecução civil. Esse acordo tem que ter, para a ação não ser aberta contra o agente público ali. Para isso tem que ter o integral ressarcimento do dano, a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem devida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Então tem que ter essas situações aí. A celebração do acordo a que se refere no caput deste artigo dependerá da oitiva do ente federativo lesado em momento anterior ou posterior à propositura da ação e de aprovação no prazo de até 60 dias pelo MP, Ministério Público, competente para apreciar as promoções de arquivamento do inquérito civil, se anterior ao ajuizamento da ação. Também da homologação judicial, independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Em qualquer caso, a celebração do acordo que se refere no caput deste artigo considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens para o interesse público da rápida solução do caso. Esse acordo de não persecução civil é justamente para agilizar o processo e é benefício para o réu também, porque não vai ser aberta ali uma ação penal ou ação civil contra ele. Ele já vai dizer logo, olha, eu sou culpado, eu vou devolver o que eu peguei, e aí vai ser resolvido logo a situação. Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará com a indicação dos parâmetros utilizados no prazo de 90 dias. Então, em 90 dias, o Tribunal de Contas ele vai trazer aí o parecer dizendo qual é o valor a ser ressarcido. O acordo que se refere no caput deste artigo poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito, no curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença. Então, esse acordo pode ser aí celebrado tanto antes da ação, quando estiver investigando, quanto durante a ação de improbidade, quanto no momento da execução. Então, interessante aí esse ponto. O acordo não é só antes, não, né? É antes, durante ou depois da ação. As negociações para a celebração de acordo a que se refere o caput deste artigo ocorrerão entre o Ministério Público de um lado e do outro lado o investigado ou demandado e o seu defensor. Então, o Ministério Público e o defensor. Veja que o juiz não está participando aí desse acordo de não persecução civil. O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de autoria e de incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética da conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, bem como as outras medidas em favor do interesse público e de bens e de boas práticas administrativas. Em caso de descumprimento do acordo, isso aqui cai, viu, gente? Em caso do descumprimento do acordo, que é bom para o réu, o investigado ou demandado ficará impedido de celebrar novo acordo por 5 anos, contado do conhecimento pelo MP do efetivo descumprimento. Então, é um benefício que esse acordo de não persecução civil é um benefício que está dando ao réu. Se ele não faz logo esse acordo, ele não vai sofrer as penas, né? Ele só vai pagar ali
ressarcir o que ele pegou, entendeu? Se ele não cumpre esse acordo, ele fica impedido de, nos próximos 5 anos, cumprir esse acordo. Cumprir não, ter um novo acordo desse nos próximos 5 anos. A sentença proferida nos processos a que se refere esta lei deverá observar aqui o Código de Processo Civil, né? Deverá indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram os elementos a que se referem o artigo, os artigos 9, 10 e 11 dessa lei, que não podem ser presumidos, considerar as consequências práticas da decisão, sempre que decidir com base em valores jurídicos abstratos, e considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e a exigência das políticas públicas de seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados e das circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Então, a sentença tem que levar em conta tudo isso, né? Tem que indicar o modo preciso dos fundamentos que demonstram os elementos que se referem ali aos artigos 9, 10 e 11, ou seja, quais são os fundamentos que se aplicam aqui? Considerar as consequências práticas, sempre que decidir com base em julgamentos abstratos, e considerar também que o gestor, o administrador, tem dificuldades, tem exigências políticas do seu cargo, tudo isso, ok? Tudo isso que pode afetar a atitude do agente, para assim tomar a decisão. Considerar, para a aplicação das sanções de forma isolada ou cumulativa, o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, a natureza, a gravidade, o impacto da infração cometida, a extensão do dano, o proveito patrimonial obtido pelo agente, as circunstâncias agravantes e também atenuantes, a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta, porque existe uma discricionalidade na hora de você aplicar a pena, né? Os antecedentes do agente também. A pena vai até 14 anos, no caso de enriquecimento ilícito. Até 14 anos. Ok? Significa dizer que o juiz pode aplicar menos de 14, ou bem menos de 14, depende das condições aí. Considerar também, na aplicação das sanções, a dosimetria das sanções relativas aos mesmos fatos já aplicados ao agente. Então, deve considerar ali a mesma dose das sanções relativas ao mesmo fato aplicada ao mesmo agente. Então, precisa ter essa proporcionalidade, né? Considerar, na fixação das penas relativamente ao terceiro, quando for o caso, a sua atuação específica, qual foi a atuação do terceiro, não admitida a sua responsabilização por ações ou omissões para as quais não tiver concorrido ou das quais não tiver obtido vantagens patrimoniais indevidas. Então, vai ser aplicada a pena àquele terceiro que participou do processo do ato de improbidade, a pena que for aí de acordo com o que ele praticou também. Indicar na apuração da ofensa a princípios, critérios objetivos que justifiquem a sanção ali imposta. A ilegalidade sem a presença do dolo que qualifique não configura ato de improbidade. Nós já falamos isso, que uma ilegalidade sem dolo não configura ato de improbidade. Na hipótese de litisconsórcio passivo, ou seja, mais de uma pessoa atuando ali juntos como réu, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade. Ou seja, na hipótese de litisconsórcio passivo, mais de uma pessoa agindo como réu, a condenação vai ocorrer de acordo com a participação de cada um. E não pode vedada a solidariedade no sentido de que um não vai receber uma pena por causa do outro, ok? Vai ocorrer ali pelo ato que ele praticou. Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata essa lei. Remessa necessária é quando você pega a decisão tem que ser analisada pela segunda instância, ou seja, o tribunal, você está analisando ali no juiz de direito do primeiro grau, tem que ir para o tribunal. Nesse caso não tem, ok? Algumas decisões têm que ter, precisam de remessa necessária, ou seja, o tribunal tem que analisar a sentença. Nesse caso não.
Artigo 17d, a ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal prevista nesta lei e não constitui ação civil. Vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de práticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos, individuais e homogêneos. Gente, tem muita coisa aqui que não é muito cobrada, né? A gente está vendo todos os detalhes aqui, porque é bom a gente ter o conhecimento da lei. Mas as coisas mais cobradas dessa lei são o quê? Os atos de improbidade, o que é enriquecimento ilícito, o que é lesão ao erário, o que é quando você fere ali os princípios, você tem que identificar cada um, as sanções e também os prazos ali de prescrição e decadência, ok? Parágrafo único. Ressalvado o disposto nessa lei, o controle de legalidade de políticas públicas e a responsabilidade de agente público, inclusive políticos, entes públicos e governamentais, por danos ao meio ambiente, ao consumidor e a bens de direitos, valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse, difuso ou coletivo, à ordem econômica, a ordem urbanista, a honra e dignidade de grupos raciais, étnicos, religiosos e patrimônio público submetem-se aos termos da Lei 7.347. Então, ressalvado o disposto nessa lei, esses outros casos aí vão se aplicar a outra lei, beleza? Artigo 18. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos artigos 9 e 10 desta lei condenará o ressarcimento dos danos e a perda ou a reversão de bens e valores ilicitamente adquiridos. Só no caso do 9 e do 10, porque 9 é enriquecimento ilícito e 10 lesão ao erário, ok? Conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Se houver necessidade de liquidação de dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para o cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou a perda ou a reversão dos bens. Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências a que se refere o parágrafo deste artigo, parágrafo 1, né, deste artigo 1º, no prazo de 6 meses, contado do trânsito julgado da sentença de procedência da ação, caberá ao MP proceder à respectiva liquidação do dano e o cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou a perda ou a reversão dos bens, sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão verificada. Então, como visto aqui no parágrafo 1º, se houver necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação. Então, ela tem que solicitar ali, né, proceder após o cumprimento aí da sentença, para o cumprimento da sentença, né? Após aí a sentença tem que ser cumprida. A sentença foi dada, tem que ser cumprida. Então, a pessoa jurídica ali prejudicada, ela tem até 6 meses para fazer isso. Senão, aí o MP vai proceder com a respectiva liquidação. Para fins de apuração do valor de ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados. Então, se tiver algo que foi ilícito e algo que foi lícito, vai ser descontado os serviços efetivamente prestados ali. O juiz poderá autorizar o parcelamento, isso aqui cai, viu? O parcelamento em até 48 parcelas mensais corrigidas monetariamente do débito resultante de condenação pela prática de improbidade administrativa, se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato. Então, se o réu não tem como pagar de imediato o que ele deve, pode ser dividido aí em até 48 vezes. A requerimento do réu, na fase de cumprimento de sentença, o juiz unificará eventuais sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade de ilícito ou a prática de diversas ilicitudes, observado o seguinte: no caso de continuidade de ilícito, o juiz promoverá a maior sanção aplicada, aumentada de 1/3.
ou a soma das penas, o que for mais benéfico ao réu. Então, no caso aí de continuidade, o juiz pode optar, né? Maior a sanção aplicada, mais um terço, ou a soma das penas, que quando tem mais de um caso, né? Quando tem diversas ilicitudes ali, o juiz vai ter que fazer esse processo. No caso da prática de novos atos ilícitos pelo mesmo sujeito, o juiz somará sanções. Se tiver novos casos, aí vai ser novas sanções. As sanções de suspensão de direitos políticos e proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público observarão um limite máximo de 20 anos. Capítulo 6 das disposições penais. Constitui crime a representação, por ato de improbidade, contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Então, se o autor sabe que o agente público é inocente e ele faz essa representação, é um crime, ok? E o crime é de detenção de 6 meses de 6 a 10 meses. E, além disso, além da sanção penal, o denunciante está sujeito também a indenizar por danos materiais, morais ou dano à imagem que houver provocado, ok? Então, a pessoa pode ser presa ali, ser detida, né, de 6 a 10 meses, pagar multa e ainda responder por danos morais, danos materiais ou dano à imagem provocada por essa denúncia, né, por essa representação. O artigo 20, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito julgado. Então, tem que ter o trânsito julgado, significa que não dá para recorrer mais. Aí é nesse momento que vai ocorrer a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos. A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do cargo, do emprego da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. Então, o agente público pode ser afastado ali, quando ele está sendo investigado, né? Pode ser afastado, vai manter sua remuneração e isso acontece quando for necessário para a instrução processual, a elaboração de provas, as investigações, coisa e tal, e para evitar também o iminente perigo ali, né, da prática de novos ilícitos. Agora, por quanto tempo esse agente público pode ser afastado? No máximo 90 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período mediante decisão motivada, ok? Agora, cuidado, porque na Lei 8.112 fala também disso, só que lá diz que são 60 dias. Então, dependendo da lei que estiver cobrando a você, se for lei de improbidade, 90 dias. Se for lei 8.112, 60 dias, prorrogáveis por igual período, mediante também aí decisão fundamentada, né? A aplicação das sanções previstas nesta lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. Então, a aplicação da sanção não depende que tenha tido um dano ao patrimônio público, salvo quando a pena for de ressarcimento. Claro, se for ressarcimento de um dano ao erário, ao patrimônio público, então tem que ter tido esse dano, né? E também as condutas previstas no artigo 10 dessa lei, que fala sobre não é o enriquecimento ilícito. O artigo 10 fala sobre o prejuízo ao erário. No caso de prejuízo ao erário, aí vai precisar também que tenha aí, claro, dano ao patrimônio público, porque é o prejuízo ao erário, né? Artigo 2º, ou inciso 2º aqui, da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão. O que é que significa? Que a aplicação das sanções independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas. Não precisa essa aprovação. Os atos do órgão de controle interno ou externo serão considerados pelo juiz quando tiverem sido fundamentados para a conduta do agente, quando tiverem sido fundamento para a conduta do agente.
as provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo de análise acerca do dolo e na conduta do agente. Tem que ter dolo, né? As sentenças cíveis e penais produzirão efeitos em relação, isso aqui é interessante, à ação de improbidade quando concluírem a inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. Se uma sentença civil ou uma sentença penal, conclui que inexistiu a conduta, ou seja, ninguém praticou aquela conduta de improbidade, ou negativa da autoria, ou seja, não foi o autor, ou aquele que está acusado que foi o autor da conduta, nesses casos, a sentença vai produzir efeito em relação ao ato de improbidade, que não vai poder ser julgado como improbidade, já que a sentença civil ou penal concluiu a inexistência da conduta ou a negativa da autoria. A absolvição criminal, em que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição prevista aqui no Código Penal, né? Sanções eventualmente aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas com as aplicadas nos termos dessa lei. Então, se tiver uma sanção que foi aplicada, uma multa, por exemplo, lá e outra cá, tem que ser compensada, né? Uma na esfera administrativa, outra na esfera penal, tem que ser aí compensada. Para apurar qualquer ilícito previsto nessa lei, o Ministério Público, de ofício a requerimento da autoridade, ou mediante representação formulada de acordo com o artigo 14 desta lei, poderá instaurar inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado e requisitar a instauração do inquérito policial. Na apuração dos ilícitos previstos nesta lei, será garantido ao investigado a oportunidade de manifestação por escrito e de juntada de documentos que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos. Vamos agora a um ponto aqui bem importante, que é capítulo 7 da prescrição. A ação para a aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve em 8 anos, ok? 8 anos para prescrever, contadas a partir da ocorrência do fato, ou no caso de infrações permanentes, do dia em que ela cessou. Então, são 8 anos para prescrever, contados a partir da ocorrência do fato, né? Não é de quando foi descoberto, mas da ocorrência, e nos casos de infrações aí permanentes, do dia que cessou a permanência, beleza? A instauração do inquérito civil ou do processo administrativo para apuração dos ilícitos nesta lei suspende o curso prescricional, ou seja, suspende aqui esse prazo de 8 anos, no máximo por 80 dias corridos, recomeçando a correr após a conclusão, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. Ou seja, o prazo de prescrição aí previsto no artigo 23, no caput desse artigo, ele pode ser suspenso com a instauração do inquérito civil ou do processo administrativo disciplinar, né? Mas só que ele só pode ser suspenso aqui por 180 dias. Depois ele vai começar a contar após a conclusão da instauração do inquérito ou do processo administrativo, e caso não concluído, esgotados os 180 dias aí da suspensão, volta a contar de novo. Vamos imaginar que passou aí 5 anos que o fato ocorreu. A prescrição já está correndo ali há 5 anos. Aí, quando é instaurado um inquérito civil ou processo administrativo, vai ser suspenso aí por 180 dias. Após 180 dias, se o inquérito ou processo administrativo foi concluído, recomeça a contar. Se não, recomeça a contar de todo jeito. O inquérito civil para a apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão
da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser o respectivo artigo. Então, o inquérito civil aí, para apuração do ato de improbidade, deverá ser concluído em 365 dias, um ano, né? Podendo aí ser prorrogável uma única vez por igual período. Encerrado o prazo previsto no parágrafo 2º, os 365 dias, a ação deverá ser proposta no prazo máximo de 30 dias, né? Ser proposta no prazo de 30 dias. Então, passou o período aí, os 365 dias do inquérito policial, a ação deve ser proposta nos prazos de 30 dias, se não for o caso de arquivamento do inquérito civil. O prazo de prescrição referido no caput do artigo, né? Este artigo interrompe-se pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa, pela publicação da sentença condenatória. Então, esse prazo aí, né? Quando tem um ajuizamento da ação de improbidade ou a publicação da sentença condenatória, o prazo ele é suspenso ou ele é interrompido, né? Ele é interrompido. Quando o prazo é interrompido, ele volta a contar do início. Só que aqui traz outra regra, né? Pela publicação da decisão do acordo do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma a sentença condenatória ou que reforma a sentença de improcedência. Pela publicação da decisão ou acórdão do STJ que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. E também pela decisão aqui do acórdão do STF, que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. Então, nesses casos, o prazo prescricional vai ser interrompido. Quando esse prazo prescricional ele é interrompido, o que é que acontece? Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a contar do dia da interrupção pela metade do prazo previsto no caput deste artigo, ou seja, por 4 anos, ok? Porque no caput desse artigo, estamos falando aqui no prazo de 8 anos, né? Então, quando é interrompida a prescrição, ela vai voltar a contar do início, mas não vai contar aí por 8 anos de novo, vai ser por mais 4 anos. A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorrem para a prática do ato de improbidade. Nos atos de improbidades conexos, que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e interrupção relativas a qualquer deles estende-se aos demais. Se for um ato aí conexo, ou seja, que tem uma conexão com o outro, se for suspenso ou interrompido a prescrição de um dos dois, vai se aplicar ao outro. O juiz ou tribunal, depois de ouvido o MP, deverá, de ofício a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e declará-la de imediato. Então, a prescrição deverá ser de ofício, né, o requerimento do interessado reconhecido, beleza? Caso entre nos marcos interruptivos no parágrafo 4 ou transcorra o prazo previsto do parágrafo 5 aqui, que é aquele dos 4 anos, ok? É dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repreensão dos atos de improbidade, nas ações e nos acordos regidos por essa lei, não haverá adiantamento de custos de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas. No caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas no final. Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade, se comprovada má-fé. Atos que ensejem enriquecimento ilícito, perda patrimonial
desvio de apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos públicos ou de suas fundações serão responsabilizados aqui por essa lei 9096. Disposições finais. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas essas leis aqui, né? E as demais disposições contraditórias. Então, muito bem, terminamos aqui a lei de improbidade. Muitos detalhes aqui foram destacados. Algumas coisas não são tão cobradas, mas coisas como prazo prescricional, coisas como os tipos de atos de improbidade administrativa, coisas como as sanções, isso, e alguns detalhes aqui também no meio da lei que são cobrados. O importante é você fez a leitura aqui, conheceu a lei por completo. Agora responder questões que com certeza vai ajudar. Então é isso aí, valeu, tchau, tchau.